Glória a Deus. Quantos podem aplaudir os nossos profetas em nome de Jesus? Você aí no teu lar. Quanta honra nós temos, uma palavra direcionada, sermos liderados por esses abençoados. Amém? Eu quero hoje então, os bispos já deram um spoiler ali, nós vamos falar sobre lutar pelos nossos relacionamentos. Eu quero chamar aqui em cima então uma dupla, dois casais, na verdade, extremamente abençoados, casais que vão nos ensinar muito hoje, juntamente com a minha esposa. Eu quero chamar aqui o Matheus e a Fran da equipe Guerreiros. Você que é da Guerreiros, está em casa, está nos assistindo, aplauda esses amados, coloca um amém, coloca o nome da tua célula em nome de Jesus. Quero chamar também ali embaixo do pastor Carlos, da pastora Simone, nosso casal abençoado, o Juliano e a Luana. Pode subir aqui em nome de Jesus. Aplauda esses amados o mais forte que você puder. E a minha esposa, não menos importante, pode subir aqui. Nós também fazemos parte da equipe Emanuel, em nome de Jesus. Os casais sentarem, as esposas, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, sim ou não? Lutar pelos relacionamentos, lutar pelos seus relacionamentos. Mas antes de começarmos a debater, antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu quero que cada um se apresente um pouquinho. Fale um pouquinho de si, da sua equipe, em nome de Jesus. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Soares, Sou casado com uma mulher maravilhosa, forte, de caráter forte. Sou líder da equipe Guerreiros. Sou um filho de Deus e quero hoje vir aqui para instruir, passar algo que Deus já tem nos ensinado no casamento. Amém? Boa noite, Arena. Acho que tá um pouco alto, gente. Bom, eu sou a Franciele, para quem não me conhece, esposa do Matheus Soares. E sou filha do Senhor Jesus. E muito grata por estar aqui nesse Arena Jovem. E sou a líder da equipe Guerreiros. Tem guerreiros aí? Glória a Deus. Vou passar a palavra para o nosso Juliano, então. Bom, como o Eric falou, meu nome é Juliano. Sou casado com a Luana, essa esposa maravilhosa. E somos discípulos do Matheus e da Fran. Eles ali. Perdão, irmão, viu? Eu errei a equipe deles ali. O erro é meu, viu? Estão debaixo do Matheus e da Fran. Estão junto ali na Guerreiros, amém? Estão empurrando o discípulo lá pro pastor Carlos. Luana, se apresentar um pouquinho. Oi. Bom, como o Ju já falou, meu nome é Luana. Nós fazemos parte da equipe Guerreiros. É isso aí. Glória a Deus. Então, falando sobre lutar com seus relacionamentos. A pergunta que eu quero deixar primeiro para você aí na tua casa, no teu lar é: como tem sido os teus relacionamentos? Como tem sido os teus relacionamentos? Eu não estou falando só de relacionamento amoroso entre namorado, marido, esposa. Como tem sido o teu relacionamento com os teus amigos, com os teus pais, E eu quero deixar já uma pergunta de início para essa galera. Você acha que os teus relacionamentos até hoje influenciaram em quem você se tornou? Forte ou não essa pergunta? Será que influenciou? Eu quero começar ali para o Matheus e para a Fran, então, uma pergunta. Qual é a visão que vocês têm hoje sobre família? No mundo, Que a gente, no século que a gente vive, na nossa geração, como vocês veem as famílias hoje? Bom, especificamente, esses tempos eu ainda estava vendo com a minha esposa e conversando com ela. E aí nisso, tava vendo com minha esposa e falando, quantas pessoas hoje em dia, nos casamentos, na família, tem sido distorcido isso, ainda hoje, como deveria ser e como está sendo, até fazendo uma pesquisa bem geral, muitos casamentos, muitos relacionamentos sendo destruídos, e eu creio que o relacionamento à família é o ponto fundamental que Deus criou para nós, para ter um ponto fixo, forte, para a gente ter uma aliança e ser algo tão gostoso, tão maravilhoso, E hoje em dia a gente vê algo tão maciço, indestrutível, algo que as pessoas muitas vezes não têm vontade de ser da mesma família com a outra, ou no caso não tá mais, no caso num casamento, numa aliança,
E é algo que é triste de se ver hoje, né? Ao meu ver. Bom, a minha visão hoje de uma família, com certeza, atualmente, né, as famílias são famílias que estão desestruturadas. Isso é algo triste de falar, mas é uma realidade hoje em dia, né? As famílias, é normal se separar, é normal o divórcio, é normal traição, e essa é a visão que eu tenho, né? E como o Matheus falou também a respeito das famílias, que a gente, infelizmente, não... eu e ele, nosso testemunho da nossa família, a gente não pode olhar, é triste dizer isso, mas a gente não tem como base, sabe? A gente, na verdade, nunca teve como base um ensinamento de casamento cristão, sabe? De um casamento dentro da vontade de Deus, onde há princípios, onde há fidelidade, onde há parceria, companheirismo, né? E principalmente respeito e amor um pelo outro. E essa é a família verdadeira. É verdade, né? Juliano, o que vocês têm visto hoje da família atual? Qual é a visão de vocês? Né? O que isso tem influenciado na nossa juventude? Porque hoje a gente consegue ver, o Matheus e a Fran falando também, nós conseguimos, é significativo ver isso. As pessoas, como as gerações têm mudado. E eu acredito que o maior fator é a família, né? Com certeza é a matriz familiar. Então, qual a opinião de vocês como casal abençoado, né, sobre esse assunto? Bom, uma coisa que eu aprendi que a nossa família é muito importante, o nosso primeiro ministério. E por conta de como o Matheus e a Fran falaram que existem muitas famílias desestruturadas, isso acaba mexendo com o psicológico, com o emocional das pessoas. Sabe, as pessoas cada vez andam mais tristes, mais infelizes, e para não mostrar isso, que nem a gente vê o Instagram, é o mundo das felicidades, né? Para não mostrar isso, as pessoas acabam vivendo coisas que elas não são, vendo mentiras. E hoje a gente vê, em prol de quarentena, muitos casamentos serem destruídos porque as pessoas passam a viver juntos ali, os casamentos ficam mais em casa, acabam vendo mais os defeitos um do outro, começam, não estou gostando, e acabam, sabe, muitos relacionamentos se destruindo. Bom, quando nós não temos uma base cristã sobre casamento, nós muitas vezes cremos que o casamento é um projeto falido. Que o casamento é uma disputa entre saber quem está certo e quem está errado o tempo inteiro. Né? A gente vê hoje em dia na sociedade, principalmente nas publicações de Facebook, Instagram e várias outras coisas, na verdade, o homem e a mulher da atualidade se perderam em seus papéis. Sabe? E isso gera o que é uma confusão, onde as pessoas elas olham para o casamento e elas pensam assim, não vou investir no casamento, posso trocar por outro. Hoje em dia o casamento ele se tornou como algo rotativo na vida das pessoas que não tem o cristianismo como base, onde não deu certo, não vou nem tentar, não vou nem fazer a minha parte, vou trocar, né? Nós ouvimos muito isso, né? Eu me lembro até hoje. Meu pai não vai me puxar as orelhas depois quando chegar em casa aí, quando me ver. Mas eu me lembro quando eu fui me casar. Meu pai não tem base cristã, não é cristão. Eu me lembro que quando eu tava no cartório, meu pai falou assim pra mim, Eric, pensa bem, porque é mais caro pra separar do que pra casar. E eu nunca mais vou esquecer disso. Por quê? É assim como a Luana e o Ju falaram. Hoje você casa já pensando no custo da separação. Quantos casais a gente vê indo até o cartório e colocando separação de bens? Né? Porque já tem, dentro de si, ela já está preparada, ela não consegue nem viver aquele momento que ela já está preparada para a separação. Hoje, infelizmente, é uma geração assim. Quer falar alguma coisa, Matheus? E é algo muito legal, né? Muito interessante, que quando tu vai casar, eu não sei vocês, mas quando eu fui casar, eu achei que ia ser mil maravilhas, felizes para sempre, né? Ia ser assim, nossa, agora eu tô saindo de solteiro, eu vou casar, vai ser tudo perfeito, que nem os filmes. Gente, é algo construtivo, né? Que nem o Eric tava falando, casamento é algo que tu vai construindo. Muita que nem a Luna falou, vai ser tudo fácil, casei, vai ser mil maravilhas, que nem o conto de fadas. Mas agora a gente vai debater muito mais sobre isso, né? Que é algo que é construtivo, um casamento, um relacionamento, um lar. Vou falar então, opinião da minha esposa, o que você acha disso?
Nosso casamento é perfeito, existe casamento perfeito, existe relacionamento perfeito. Fala um pouquinho pra nós. Casamento perfeito não existe, existem brigas, mas casamento dentro da vontade de Deus é bem diferente, né? Tu aprende a ceder, tu pode ser a pessoa mais certa do mundo, mas tu aprende que tu é a pessoa mais errada do mundo. Então, um casamento, ele é uma base, né? Família é uma base. Como eles falaram, o que a gente vê aí fora é muitas famílias, é que nem a Afra falou, desestruturadas, né? Mas eu falo por mim, eu não tinha uma base familiar maravilhosa, né? Quem me criou foi minha mãe. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos, né? Então eu conheci a minha mãe como mãe e pai, né? Trocada, e na verdade ela era minha mãe. Mas pra mim ela sempre foi minha mãe e meu pai, né? Fazia o papel tanto da mãe quanto do pai. E aí que entra a questão dos papéis trocados, né? Por isso que, como o Eric falou, será que isso muda alguma coisa lá na frente, né? Nos teus relacionamentos? Com certeza isso muda muita coisa. Muda o jeito de tu ver as coisas, de tu pensar. Como eu sempre via minha mãe, né? Então eu achava que a mulher sempre tinha que fazer tudo. Mulher é isso, mulher tem que fazer aquilo. Então não tinha um papel de pai. E é bem isso, a família hoje em dia é muito difícil ter pai, mãe e filho, né? Ou é mãe e filho, ou é pai e filhos. É bem difícil ter uma família estruturada. É verdade. Mas eu quero falar para você nessa noite e deixar mais uma pergunta. Você foi criado, você foi feito por Deus para viver em relacionamentos? Será que Deus instituiu relacionamentos para nos magoar? Porque hoje é o que a gente vê, né? Todo mundo aqui falou um pouquinho. E se você for pegar a história de todos os líderes aqui, a maioria das histórias tem uma matriz deformada de família. Ou o pai saiu, ou a mãe saiu. É muito difícil uma geração, principalmente a geração depois da nossa, de ter uma família estruturada. Glória a Deus por esses casais maravilhosos, por outros casais que estão vindo. Nós seremos a geração que vai reformular essa matriz e vai voltar ao original que Deus fez. Amém? Então vamos falar um pouquinho de Bíblia. O que Deus falou sobre relacionamento? Essa pergunta que eu fiz para você, nós somos criados para viver em relacionamento? Quero convidar você a abrir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vamos ver o que o Senhor fala sobre isso. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Quantos podem aplaudir por essa palavra? Em nome de Jesus. Então, Mateus, Ju, para mim também, nós somos privilegiados. A Bíblia fala que abençoado é o homem, ou feliz é o homem que encontra a sua esposa. Nós somos abençoados. Você que não achou a sua ainda, você que está em casa, continua orando, irmão, vai chegar. Só pra vocês verem como Deus é um Deus de milagre, né? Olha só esses 3 feiosos aqui hoje, casados, né? Na presença de Deus. Você pode aplaudir o Senhor se você que é solteiro, você tem Eu pra sou bonito. Glória a Deus. Pra você também tem jeito. Então, pelos mais diversos motivos, algumas vezes os relacionamentos que deveriam nos suprir emocionalmente, eles são tóxicos. Como assim, Eric? Eu quero perguntar para vocês agora, eu quero entrar num tópico sobre namoro cristão e namoro mundano. Qual é a diferença? Fala um pouquinho, quem quer começar? Quer começar, Ju? Por lá agora. Qual a diferença entre namoro cristão e namoro do mundo? Bom, primeiramente nós vimos muito, e acho que todo mundo, a maioria começa tendo uma base de vida no mundo, sabe? Nós vimos muito relacionamentos dentro do mundo, só que um relacionamento sem propósito, sabe? Simplesmente um para satisfazer o outro, sabe? Um relacionamento onde a pessoa simplesmente quer ter alguém para satisfazer ela, sabe? Só que não se vê propósito, muitas vezes não vê nenhum sonho de casar e construir uma família, sabe? Tem alguns relacionamentos que sim, tem um objetivo de construir uma família,
mas muitas vezes eles não encontram um propósito nisso, e o propósito é o que dá sentido à vida, sabe? O propósito dentro do relacionamento é o que dá sentido ao relacionamento, sabe? E um relacionamento cristão dentro da vontade de Deus, dentro da presença de Deus, com certeza, infelizmente, já vi acontecer relacionamentos que foram criados dentro da presença de Deus, mas pela pessoa, pelo casal se afastar de Deus, acabar não buscando o mesmo propósito, acabar se desconectando com Deus e com o seu relacionamento, acaba sendo um relacionamento falido. Mas quando os dois, o casal, é um relacionamento que vive dentro dos princípios de Deus, sabe, com foco, com o objetivo de fazer a vontade de Deus e viver esse mesmo objetivo junto e construir uma família abençoada por Deus, com certeza é um relacionamento que vai dar certo. Glória a Deus. É isso aí. Quer falar um pouquinho, Matheus, para nós? Bom, pegando já o enganche ali do Juliano falando, né? Nessa questão do propósito, eu acho muito importante, mas também eu vejo que num relacionamento cristão e do mundo, eu vejo naquela questão que eu estava falando, a questão da ilusão, né? O que a pessoa pode oferecer para a outra, e quando começa a ver os defeitos, começa a ter a proximidade, né? Aí que vem a questão da constância, da decisão, do amar, né? Não da paixão, porque eu acredito que no relacionamento do mundo, as pessoas são muito apaixonadas, porque a pessoa pode oferecer para ela. Ah, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa ela é bem sucedida. Mas quando o relacionamento não é só isso. É que nem o Juliano falou na questão do propósito, do amar, da decisão daquela pessoa. E nisso eu vejo muitos relacionamentos frustrados, porque as pessoas acabam se frustrando e não sabem lidar com as crises ou com qualquer outra outra advertência no relacionamento. E ainda até então, a gente estava conversando com a minha esposa, que logo quando a gente casou, a gente começou a namorar, na verdade, eu nunca vou esquecer, a gente estava voltando do Fátima, e eu lembro que eu estava falando pra ela assim, que essa mulher é maravilhosa aqui comigo, né? Mas o que me chamou a atenção dela foi que nem ela falou do propósito, ela falou assim, o meu sonho é ser pastora, servir a Deus. Aí eu já cresci meus olhinhos já, né? Então é essa, né, Deus? Será que é essa? Fiquei em dúvida, botei em oração. Mas quando já estavam namorando, já estavam noivos, eu lembro que eu estava desempregado. A gente estava voltando no ônibus de noite, era umas 11h30. E eu lembro que eu estava com os olhos muito cheios de lágrimas, falou assim, amor. Eu agarrei bem forte na mão dela assim, peguei na mão dela e falei assim, amor, eu não tenho uma vida de riquezas, não tenho uma vida de prosperidade, ainda não. Mas a vida que eu tenho para ti, do meu propósito, é uma vida entregue no altar, uma vida devota a Deus. E eu sei que se tu ficar comigo, a gente vai muito mais próximo junto com Deus. E ela pegou meu olho, encheu de lágrimas e falou assim, é isso que eu quero, esse é o meu propósito, esse é o meu desejo de te amar e também ficar contigo eternamente. Glória a Deus! E nisso, né, é isso que eu vejo, nessa questão, dessa constância, né, Eric? Quando acaba o interesse no mundo, as pessoas, então é mais fácil eu conseguir outra coisa. E por isso que existe a questão do esperar na oração. Eu escolhi esperar. Porque eu sempre digo, meu líder me influenciava muito sobre isso, na questão de orar, para te conhecer a pessoa. Porque ele falou, se a pessoa não tem tempo para te esperar na oração, então imagina se ela vai te esperar na hora de te trair, ela conhecer outra pessoa que vai liberar, né? É verdade. Porque é algo que é a decisão da pessoa que vai constar, né? Show de bola. Tu, meu amor, o que você entende sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre o relacionamento, né? Sobre esse relacionamento do mundo, relacionamento cristão? Acha possível, mesmo sem uma base cristã, ter um relacionamento na presença de Deus? Ali sobre o relacionamento fora da igreja e dentro da igreja, geralmente a pessoa se interessa pela outra pessoa por causa da aparência, né? Com certeza. Olha, achou bonita, achou gatinha e se interessa pela pessoa. Então, aí já vem essa questão. Tu não conhece a pessoa, mas tu te interessa pela aparência, tá? E o relacionamento de quem não está na presença de Deus é assim. Tu começa a querer algo com a pessoa com um interesse, que nem o Matheus falou, porque é bonita, porque é bonito. E não tem um propósito ali. Tu quer namorar por quê? Se eu fosse perguntar, eu quero namorar. Por que tu quer namorar? Porque eu achei a pessoa bonita.
Cadê o propósito em cima disso, entendeu? Não tem. Porque é só namorar, mas não tem um propósito em cima disso. Então, relacionamento, as pessoas, né, acham que é algo muito fácil. Ai, vou só namorar. Mas não, o relacionamento, ele te deixa em tudo. Não só casamento, mas familiar em tudo. Ele te deixa marcas muito profundas. E as pessoas não levam muito a sério, né? O relacionamento das pessoas que não estão dentro da vontade de Deus é assim. É por algum interesse. Ou às vezes por nada, só porque achou bonito. E quando é dentro da vontade de Deus, tu vai achar a pessoa bonita, lógico, né? A gente não é cega. Vai achar a pessoa bonita, mas tu quer conhecer aquela pessoa, sabe? Tu conhece a pessoa e não te interessa somente pela aparência da pessoa, mas pelo propósito, sabe? Por quem a pessoa é em Deus, o que ela quer no ministério dela. Então, eu falo pro Eric, quando eu orava, né? Eu orava pra Deus. Claro, eu já tinha 18, acho. Tava velha. Aí eu orava pra Deus, né? Eu falava assim, Senhor, eu vou falar, eu quero essa pessoa dessa forma. Exigente, né? Eu quero uma pessoa do olho azul, ó, veio. O senhor me escutou. Eu quero uma pessoa alta. Mas Pode ser tudo que a gente quer também, né? falei, eu queria uma pessoa alta, mais ou menos. Mas o principal eu falava pra Deus, eu quero uma pessoa que ame a ti, Senhor, muito mais do que a mim. Que escolha estar no propósito contigo, né? E que queira que eu esteja junto. Não uma pessoa que esteja na igreja só por estar, né? Eu entendo que um relacionamento é quando tu, juntamente com essa pessoa, querem a mesma coisa. Querem, dentro da igreja, querem o mesmo propósito. Eu entendo que isso é um relacionamento dentro, né, da vontade de Deus. Glória a Deus. Minha opinião é a mesma, né, sobre esse assunto. E a minha oração também não era diferente disso. Não era diferente disso. Eu não pedi um loiro. Tá amarrado no nome de Jesus. Mas eu sempre pedi uma loira. Mas o meu foco sempre foi... Durante muito tempo, eu quero contar o testemunho rapidinho. Eu entrei, meu objetivo de entrar na igreja era arrumar uma namorada. Ah, Eric, você é um pecador. Ô, irmão carente. Uma carência absurda. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Eric, Quem e nunca? antes de tu continuar, o interessante, o diferencial do namoro cristão e do namoro no mundo é porque o namoro cristão, tu começa a namorar com a pessoa e tu já era feliz antes. O namoro Perfeito. no mundo não. Tu vai namorar com a pessoa, tu vai ficar alguém porque tu tá te sentindo carente, tu acha que aquela verdade. pessoa vai te suprir. Palmas pra Luana, perfeito. Perfeito. E um gancho naquilo que a Luana falou, entenda. Se você está pensando em entrar em um relacionamento para ser feliz, teu relacionamento já faliu. Sempre entre no relacionamento com o objetivo de fazer a outra pessoa a pessoa mais feliz do mundo. Aí sim, o teu relacionamento está debaixo da presença e dentro da presença de Deus. Amém? Pegou? Anotou aí, meu irmão? Você que está solteiro? Caneteia, não deixa passar. Amém? Eu quero fugir um pouco desse assunto agora sobre relacionamento. Nós já falamos de casamento, falamos de namoro. Mas será que é só isso que influencia? Será que são só esses relacionamentos que se tornam tóxicos? Ou que já geram, né, já começam sendo tóxicos? Eu quero falar sobre família agora. E é um assunto delicado, né? Se você quiser contar o teu testemunho, quiser chorar, quiser falar um pouco sobre isso, todos nós temos algumas marcas de família. Eu quero perguntar para você hoje, e eu quero começar pelas meninas primeiro. Hoje, no teu caráter, pela Fran. Teu caráter hoje, Fran. Ele se moldou, né? Ele se perdeu. Por que você entrou para a igreja para mudar de vida, amém? Você procurou Jesus porque precisava de algo maior. Sim ou não? Precisava Amém. de um objetivo. Mas o que te levou até isso? Quais foram as marcas que te levaram até isso? Porque, infelizmente, ninguém chega até Jesus sem ser pela dor. Nós chegamos até Jesus porque nós não temos mais saída. E ali nós encontramos a verdadeira felicidade, a vida. Então, antes disso, quais foram as marcas na tua família, nos teus pais? O que te deixou marcas que foram moldando o teu caráter? Bom, eu não tinha respondido a outra pergunta, mas junto com essa e a outra sobre a diferença entre
um namoro no mundo, um namoro cristão. Eu tive experiência de um relacionamento fora da presença de Deus e onde, como todos aqui falaram, não havia um propósito naquele namoro, né? Não tinha planos. E quando eu conheci o Matheus, tudo mudou, sabe? Completamente. Sabe, eu senti a diferença realmente, né, entre um namoro no mundo e um namoro dentro da presença de Deus. Porque com o Matheus eu aprendi a fazer planos, né, a sonhar, coisa que eu não fazia. Sonhar junto, principalmente. E como ele falou ali, que quando eu falei pra ele que eu queria ser pastora, ele disse que se apaixonou mais ainda, porque realmente foi isso. Eu lembro que eu estava conversando com ele e eu tinha terminado o relacionamento no mundo, e aí eu comecei a me converti, e eu lembro que o Matheus começou a conversar comigo, e eu falei pra ele, olha, eu não quero relacionamento agora, porque eu tô muito machucada. E eu preciso agora, eu quero buscar mais Deus, eu quero me tornar uma líder e eu quero me tornar uma pastora. E eu lembro que ele disse exatamente assim, então pode ter certeza que assim, eu falei que eu não queria relacionamento, que eu queria buscar mais a Deus e ser uma líder. E ele disse, pode ter certeza que eu vou continuar no teu pé, porque é isso que eu quero. Por quê? A intenção dele é ter uma mulher de Deus junto com ele. E ele disse que se cada vez eu fazendo mais a missão, a vontade de Deus, ele ia ficar mais apaixonado, e realmente foi isso. E bom, na minha família, as marcas que na verdade me deixou foi exatamente isso, né? A questão de casamento. Como eu falei ali no início, a família desestruturada, né? Os meus pais, eles se separaram. Eu tinha entre 15 e 16 anos, eu não sei exatamente se mas eu era adolescente essa idade, né? E então aquilo me frustrou muito, eu fiquei muito triste. E depois eu tive irmãos que aconteceram exatamente isso, né? Da separação, do divórcio. E eu lembro exatamente que quando eu falei pra minha mãe que eu ia me casar no civil, ela falou assim pra mim, tu não vai fazer isso, pelo amor de Deus, porque vai dar muito trabalho depois pra separar, demora e tal. Ela encheu minha cabeça, e as minhas amizades, né, que eu estava recém me convertendo, então meus colegas de trabalho falavam pra mim que eu era louca, porque casamento não dá certo, eu não tinha que casar no papel e nem na igreja, que eu tinha que só me juntar com o Matheus. Então o que me deixou de marca foi isso, que as pessoas no mundo, né, a minha família, minhas amizades, as pessoas próximas a mim, falavam que eu tinha que só juntar os trapos, né, como se diz, e se separar quando der, quando briga. E às vezes dá vontade de pegar, né, como todo mundo falou aqui, casamento não é só bênção, tem também briga. E dá vontade às vezes de pegar os trapinhos e ir embora, dá, pode ter certeza. Mas a vontade de dar certo é muito melhor. Glória a Deus, pau do Senhor Jesus. E quero aproveitar para pedir para você que está na tua casa, no teu lar, está assistindo, Deus já tem falado com você, eu tenho certeza disso. Curta, comente, compartilhe, mande essa mensagem, né? Marque a pessoa que você conhece, que teve esse trauma familiar, né? Que talvez se perdeu por causa de um trauma familiar. Marque essa pessoa, deixe com que Deus fale com ela. Tenho certeza que esse testemunho, os nossos testemunhos vão ajudar muitas pessoas, amém? E quero entrar num tópico agora sobre, e antes de tudo eu quero que você entenda uma coisa. Hoje, não importa quais foram as tuas feridas, né, quais foram os relacionamentos tóxicos que você entrou, aquilo que deixou marca, que deixou, né, machucados em você, hoje Deus vai te entregar ferramentas para começar a consertar os teus relacionamentos. Amém? E quem está o poder de consertar os relacionamentos, será? Quem se arrisca a falar? Eu perguntei, antes de nós respondermos essa pergunta, eu fiz a pergunta para Fran sobre o que qual trauma, né? Qual trauma dela formou o caráter dela, né? Ou distorceu o caráter daquilo que Deus já tinha criado, tinha planejado para ela. E eu quero perguntar se alguém tem algum testemunho de família que queira contar, né? De que se perdeu no meio do caminho porque ou os pais se separaram ou porque teve um trauma maior. Alguém tem algum testemunho para contar, compartilhar conosco? Eu. Glória a Deus. Bom,
os meus pais não se separaram, graças a Deus, mas quando eu tinha cerca de 10 anos e estava entrando na minha pré-aborrecência, vamos brincar, eles tiveram uma fase muito difícil, onde era todo dia muita briga, e isso era na frente de todo mundo. E eu lembro que eu olhava pra eles e eu falava assim, eu nunca quero me casar. E eu cresci na minha adolescência com medo de me casar com a pessoa errada e viver a vida que os meus pais viveram certos anos, né? Hoje eu vejo os meus pais restaurados e graças a Deus por isso, mas isso foi um grande bloqueio pra mim. E mesmo que tivesse o meu pai morando na mesma casa que eu sentia muita ausência dele na minha infância. Eu lembro que eu tive muitas coisas para perdoar quando eu comecei meu processo de conversão. Eu tive a ausência dele na minha vida muito grande. E eu sempre culpava ele por isso. Mas eu não entendia que ele não podia me dar algo que ele nunca recebeu. E aí foi quando Jesus começou a me ensinar a entregar aquilo para ele. Hoje nosso relacionamento é totalmente diferente. Mas eu tentava me enfiar em vários relacionamentos na minha adolescência, tentando suprir o que na verdade eu tinha era de falta do meu pai. E se a gente for ver isso não só pela psicologia, mas também a gente percebe que muitas meninas que se envolvem em muitos relacionamentos, que se entregam facilmente, é porque elas têm ausência de um pai na vida delas. Verdade. Uma ausência paterna na vida delas. E aí, quando eu me converti, Deus me ensinou o quê? Primeiro se cura. Primeiro vai ser feliz sozinha. E aí, depois tu vai ter um relacionamento. Muito legal. Foi bem isso. E aí eu lembro que quando eu tava conhecendo o Juliano, eu tinha um certo bloqueio. Eu era bem, né, a Fran a Fran, ela fez parte, assim, do início da entrada na Nossa Terra. E eu lembro até o dia que eu conversei com ela sobre o Juliano e tudo mais, e aí ela falou assim, abrindo pra vocês, e aí ela falou assim, ai, mas ele tá interessado em ti. Aí eu falei assim, não tá nada, a gente é só amigo. Porque eu tinha um bloqueio muito grande de me relacionar com alguém e não dar certo de novo. Inocente ela. E aí foi quando eu comecei o quê? Deixar que Deus tratasse isso em mim, deixar que Deus me mostrasse que a vontade dele era assim que eu casasse com o Juliano. Mas eu precisei quebrar o quê? O sentimento que eu tinha de insegurança lá atrás por achar que eu ia ter um relacionamento, um casamento falido, que eu ia casar errado. Hoje eu tenho uma percepção totalmente diferente sobre casamento, mas primeiro eu precisei deixar ser curada pelas marcas que eu tinha visto na minha infância. Isso é muito interessante, porque às vezes os pais brigam na frente dos filhos e eles não entendem o quanto isso é marcante. Brigar na frente dos filhos. E uma criança, ela tem toda a formação do seu caráter ali. E se muitas vezes ela não tem a base de um pai e uma mãe, de um relacionamento forte, saudável, de acordos, ela vai gerar isso, esse trauma de casar errado. Perfeito. Esses medos, né? Na verdade, são medos que nos geram, né? Por isso que eu perguntei, os traumas que começam a deformar o nosso caráter. Porque ninguém nasce com caráter deformado. São as nossas experiências que vão deformando esse caráter. E você, meu amor, quer contar o testemunho da tua vida, né, de como era o relacionamento dos teus pais, o que isso te afetou, o que isso afetou no nosso casamento no início? Fala um pouquinho pra nós. Bom, como eu tinha comentado antes, né, minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 3 anos, então eu não tive convívio nenhum assim com meu pai, né. Eu tinha convívio com a minha avó paterna, mas com ele não. E isso eu achava que não tinha me marcado em nada, mas me marcou muito, porque, como eu já tinha falado, a minha mãe fazia o papel de pai, né? E, querendo ou não, traz muita falta para a pessoa isso. Eu me lembro de coisas, quando eu era muito pequena, que eu ia apresentar algo no Dia dos Pais e só a minha mãe estava lá, sabe? E isso mexia muito comigo, porque eu não entendia, eu era pequena. Mas eu não entendia por que meu pai não estava ali, sendo que era o Dia dos Pais e não o Dia das Mães. E isso eu tinha 7 anos, 8, e eu lembro disso, sabe? Então a minha mãe que me criou, e o relacionamento do meu pai e da minha mãe, né?
foi uma separação por causa de um relacionamento onde havia traição. E ela, desde então, depois começou a viver sozinha, né? Só comigo, a minha irmã. Nos criou. Depois de um tempo, casou de novo. Só que como o relacionamento não era dentro da vontade de Deus, então ela se casou com uma pessoa que bebia, que usava drogas, que batia nela. E eu e a minha irmã, nós éramos pequenas e via tudo isso, sabe? A minha avó fala que quando eu caía e me machucava, ela falava assim pra mim: ai, quando tu casar, passa, né, Sara? E eu falava: não, vó, eu não quero me casar. Isso quando era pequena. Então, desde pequena já tinha isso de não querer casar, porque via um relacionamento que não dava certo. Eu sempre achava que um casamento durava 5 anos, mais que isso nunca. E hoje em dia a gente vê poucos, né? 20 anos, 30 anos casados. E eu lembro que teve algo que me marcou muito, assim, foi quando eu fui pro revisão. E eu achava que eu não sentia falta do meu pai. Eu achava que eu fui criada até então sem pai e não precisava dele. Então teve um momento no revisão que me marcou muito. Eu acho que eu nunca contei pro Eric, não me lembro. Tem tanta coisa. E aí eu lembro que foi um momento que o pastor Carlos estava lá na frente. E aí tem um momento muito especial, né? E aí era para abraçar a pessoa, né, que tu queria perdoar. Não vou falar muito, né, pra quem não foi no revisão ainda. E naquele dia, o pastor estava escrito pai. E eu me emociono muito porque eu achava que eu não tinha nada, sabe? Eu não tinha falta de pai. E naquele dia, quando ele me abraçou, eu senti, sabe, um amor tão, tão grande como se fosse o meu pai. E eu nunca tinha sentido aquilo porque eu nunca tinha tido a presença do meu pai. Isso acho que eu nunca contei assim para ninguém. E quando eu abracei ele, eu lembro que era para pedir perdão, né? E eu lembro que eu, no meu coração, assim, eu pedi perdão. Porque muitas vezes a gente acha, né, que só a pessoa precisa pedir perdão, mas eu pedi perdão no meu coração naquela noite, porque eu sentia que eu precisava me perdoar daquilo, sabe? Perdoar a pessoa daquilo. Perdoar ele de não ter ficado com a família e entender que não, naquele momento, né? Tanto ele quanto a minha mãe acharam melhor se separar. Então, foi um momento assim muito, muito marcante para mim, porque quando eu abracei o pastor, eu senti um abraço de pai que eu nunca tinha tido, sabe? E isso me marcou muito, muito, muito. Por isso que eu falo que o revisão acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque foi quando, sabe, eu me libertei de tudo aquilo que eu achava que eu não tinha. Então foi maravilhoso mesmo. Meu Deus. Glória a Deus, porque, como eu falei na ministração inicial, a igreja é o reflexo do amor de Deus. É a manifestação do amor de Deus, gente. E quantas famílias, só aqui, às vezes nós não conseguimos entender a matemática de Deus. As nossas famílias foram deformadas, foram casamentos deformados, né, matrizes familiares deformadas, mas Deus, de uma forma brincando, Deus colocou novas forminhas para que a nossa geração futura, para que os nossos filhos nasçam em uma estrutura, ou melhor, em um ambiente estruturado, onde há uma matriz familiar de Deus, onde Deus instituiu o pai com o papel de pai, a mãe com o papel de mãe, onde a mãe não precisa suprir o papel do pai, nem o pai suprir o papel da mãe. Cada um tem o seu papel. Amém? Só deixando bem claro que Deus, né, ele não une pessoas, Deus ele une propósitos, Perfeito. amém? E como o Eric disse ali sobre a nossa geração que está por vir, nós somos o exemplo, nós queremos e buscamos todos os dias, né, como casal, como pessoas, como líderes, querer passar esse exemplo e mudar
toda a história, né? E eu sempre falo que quando eu me casei com o Matheus, eu quebrei uma maldição familiar, né, na minha vida, que era onde havia sempre separação. Glória E a Deus. a mesma coisa é o Matheus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor por essa nova matriz que está vindo. Em nome de Jesus. Eu quero falar rapidinho. Algo muito importante que a Franciele falou, aquela questão o que machucou ela, né? Era algo que também que eu não tinha noção, mesmo sendo líder já de célula. Um dia eu conversava com diversas pessoas, antes de conhecer a Franciele, conversava com diversas meninas, e meu líder sempre falava assim, cara, tu tem que ter uma pessoa em mente. Líder, mas eu só tô conversando, não dá nada, tá de boas. Ele, cara, tu tem que ter um compromisso com uma pessoa só. Não, mas eu tô conversando com várias, quando achar uma boa, vai ser. Misericórdia. Só que, mesmo sendo líder, só que meu líder falou assim, cara, isso daí é uma carência que tu tem. E eu não entendia. Só que daí eu entendi que criança, menino, menina, não quer ter compromisso. Homem sim quer ter compromisso. Anota essa aí, irmão. Só que daí, Uau! quando eu entendi isso daí, foi na sede com a nossa bispa Leila, ela falou algo, uma ministração muito poderosa, que ela falou de casamento, de relacionamento. Ela falou quantas pessoas aqui estão machucadas. E eu entendi que eu estava machucado. Que eu estava extremamente na questão da carência. E aí parece que virou a chave. Aí a partir de hoje eu vou ter um compromisso. Eu quero ser um homem que tem compromisso de ter uma mulher, somente uma, de estar ainda no propósito de Deus. E isso daí é algo poderoso, porque criança não quer compromisso, homem quer. Glória a Deus. Poderoso isso, amém? Eu quero falar rapidinho, se você quiser anotar, para nossa nova geração. O que deu errado atrás é nosso papel consertar, amém? O pai tem um papel, a mãe tem um papel, mas o filho também tem um papel, sabia, Matheus? Sabia, Ju? Sabia, Luana? Fran? Todos nós temos papéis. Todos nós temos papéis. E como exercer esse papel? Eu quero ler rapidinho aqui para vocês. Qual o papel do pai? Ele é a fonte, o mestre, o sacerdote, o amigo, responsável por impor limites e dar identidade. Porque nós vemos tanto na nossa juventude hoje, pessoas sem identidade, que vivem aquilo que o mundo prega para elas, que vestem aquilo que o mundo prega para elas, que falam aquilo que o mundo prega para elas, porque não houve uma matriz paterna, né, que ensinasse a identidade dela. Nós somos responsáveis, você que está aí em casa, você que está noivo, que está casado, nós somos, como maridos, futuros pais ou aqueles que já são, nós somos os responsáveis por implicar, por dar identidade para a nossa nova geração, amém? E o papel da mãe, então? A mãe tem que ter um papel. O papel da mãe é auxiliadora do pai. Ela educa, ela dá virtude, ela edifica o lar. Muito forte isso, né? E os filhos, então? Qual o papel dos filhos? Você que é filho, que talvez está aí no teu lar, aqui na igreja, você já está se perguntando, meu Deus, como eu sou machucado porque meu pai me abandonou, ou porque, como eu estou dolorido porque a minha mãe me abandonou, ou porque meu pai faleceu, independente. Entenda, você tem um papel nesse relacionamento. E o papel dos filhos, então, é honrar, amar e respeitar. Se existe um desequilíbrio nos papéis a serem desempenhados dentro da sua casa, ou mesmo a ausência, permita que Deus traga cura nas tuas feridas. Amém. Eu me lembro, pode falar, Matheus. Pessoal que é filho aí, que é solteiro, que quer casar, que quer conhecer o seu cônjuge, primeira coisa que você deve fazer é olhar como essa pessoa trata os seus pais. Porque se ele não dá honra àquele que está acima, como é que ele vai dar honra àquele que vai estar do lado? Bom, eu tenho um testemunho referente a isso. Porque eu com a minha mãe, eu sempre tive um relacionamento muito bom com ela. Sabe? Um relacionamento muito bem próximo com ela. Eu sempre fui carinhoso com ela, ela sempre foi muito carinhosa comigo. Sabe? Se ela tinha aqui na escola fazer alguma coisa que eu precisava que ela fosse fazer, questão de entrega de boletim, essas coisas do tipo. Aí eu tava com meus amigos, às vezes ela chegava, me abraçava, oi meu filho, falava aqueles apelidinhos e tudo mais, só que em vez de eu brigar com ela, mãe, eu tô com meus amigos, sabe? Não, eu ia lá, abraçava ela, nossa, eu te amo, olha aqui, gurizada, essa aqui é minha mãe, eu amo muito ela. E por eu ter esse relacionamento com ela, sabe, eu nunca conheci meu pai, mas
a minha mãe, ela foi mãe e pai para mim, eu tive um relacionamento muito forte com ela, muito bom. E por eu ter esse relacionamento com ela, eu acabei conseguindo desenvolver um relacionamento muito bom com a minha esposa, sabe? Então, eu aprendi a amar a minha esposa de uma maneira que a gente vê que hoje em dia muitos casais não conseguem, sabe? Hoje em dia, todo dia eu chego do serviço, estou trabalhando agora à madrugada, e todo dia que eu estou chegando, ela está acordando, e quando ela vai, a gente usa só um celular, que a gente é meio pobre, sabe? Quando ela vai desbloquear o celular, todo dia tem uma cartinha para ela, escrito, sabe? Então, um relacionamento com a minha mãe influenciou um relacionamento muito bom com a minha esposa. Glória a Deus. Nem tudo está perdido. Nem todos os relacionamentos nos machucam. Né? Nem todos os relacionamentos nos influenciam para o erro, para a distorção do caráter. Tem seus pontos bons também, né? Tem, com certeza. E, então, nós falamos sobre pai, sobre mãe, sobre filho. O Ju falou sobre a importância da mãe dele no relacionamento com a esposa dele. Eu quero rapidamente falar, para que nós possamos já encerrar esse bate-papo gostoso, maravilhoso. Eu quero falar sobre qual é o papel do marido e qual é o papel da esposa. Nós entendemos que nós precisamos exercer o nosso papel como marido, nosso papel como esposa, mas quais são esses papéis? Quero convidar você a abrir rapidamente lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 até o 28. Você aí no teu lar. Então, maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante. Mas, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então é importante aquilo que nós falamos desde o início. Eu preciso primeiro me amar para depois querer entrar em um relacionamento. E as mulheres, por sua vez, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Agora, uma mulherada aí entrou em crise, virou cadeira em casa, queria separação, eu não vou me submeter. Nós vemos em uma geração que o feminismo é pregado muito forte. Mas nós não estamos falando de submissão, de repreensão de marido, né, de um marido mandar na esposa, não é isso. Entenda, uma mulher submissa é uma mulher que está debaixo da mesma missão que o seu marido. Nós temos aqui 3 mulheres submissas, eu vou falar pela minha esposa, uma mulher extremamente submissa, tudo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, ela tem me apoiado, me direcionado, né, glória a Deus. Mas para que nós possamos encerrar, entenda, você em casa, você aqui na igreja, não importa quais são as feridas que os teus relacionamentos te causaram, se espere no relacionamento de Jesus com a igreja. Há uma geração se levantando, uma matriz nova, ou melhor, uma matriz que está voltando à origem, a qual Deus criou. Pai, mãe e filhos debaixo da presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé então aí no teu lar, na tua casa. Aplauda esses amados, que eles possam descer em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por esses 3 casais. Você aí no teu lar agora. Pedir para que o louvor já suba.